Bom dia para você que nos assiste aí nessa manhã de sexta-feira, ou que nos assiste ou nos ouve em qualquer outro dia da semana, porque como eu costumo falar aqui, esse podcast está disponível sempre no YouTube, no Spotify e em qualquer outro canal onde o CEMIB existe. É só procurar lá CEMIB Sul e você vai nos encontrar. Então hoje a gente vai falar sobre o Pense Laranja, que é uma estratégia para ministérios com crianças e adolescentes que tenta envolver a igreja com a família das crianças e dos adolescentes. Então é um projeto, uma ideia aí de uma estratégia de ministério bastante bacana. E para conversar com a gente vai chamar a Sabrine Hatch aqui para nossa live. E aí ela deve estar entrando daqui a pouquinho. E a Sabrine Hatch, para quem não. E aí, Sabrine, tudo bem? Olá, tudo Como bem? é que tá? Tudo bem. A Sabrine Hatch, para Aguardando Ah, aqui. beleza. A Sabrine Hatch, para quem não conhece, é esposa do Matheus Hatch, que é um convidado habitual aqui das nossas lives da página do CEMIB. Ela é doutoranda em educação pela Unicinos, mestre em educação também, e é formada no que mesmo, Sabrine? Pedagogia Pedagogia e e teologia. teologia também, tá? Então, e ela também é líder do nosso ministério aqui, o nosso departamento infanto-juvenil da Igreja Betânia de São Leopoldo e do projeto Bíblia e Pão, que auxilia crianças em vulnerabilidade social. Então, é um projeto bem bacana que ocorre aqui. Eu, inclusive, já fui voluntário desse projeto. Eu não tenho dom para isso, né, Sabine? Como tu deve ter visto em pouco tempo, mas eu reconheço muito a importância desse projeto e como vocês têm feito um trabalho que tem gerado muitos frutos. E assim, Sabrine, para a gente começar o nosso papo, né, eu estou falando aqui da importância dessa questão de Ministério Infanto-Juvenil. Pelo que tu tem visto nesses teus anos que tu tem trabalhado com isso e feito esse ministério aqui na igreja, qual a importância da formação cristã logo já na infância ou no começo, né, da vida das pessoas para as futuras gerações, ou que impacto isso tem na vida desses adolescentes e dessas crianças, e o impacto que isso tem também na igreja? Então, qual é a importância dessa formação logo já no começo, né, já nas idades mais jovens aí, iniciais da vida? Bom, então, boa tarde ou bom Eu dia. nunca Não sei, eu sei nunca ainda. sei qual é o ponto de Eu corte. nunca sei se eu dou boa tarde ou bom dia. Eu ainda não almocei. Então, a todos, estou muito feliz com o convite para poder falar sobre um assunto que é muito importante para mim, né, e para o nosso ministério na igreja, para o nosso departamento de ensino. Então, pensar a importância da educação cristã para pensar a igreja é essencial, porque educar é conduzir, né? Então, e a Bíblia desde muito, a gente vê lá no Velho, desde o Velho Testamento, ela falando sobre a importância de conduzir a criança. Então, a gente se baseia lá, eu até anotei aqui em Deuteronômio 6, que é quando Moisés fala para ensinar a criança em todo o tempo. Uhum, Ensinar quando levanta, quando caminha, conduzir a criança. Então, partimos do pressuposto de que a criança precisa ser conduzida a Jesus. uhum, Então, a educação desde a infância, a gente acredita que depois lá em Provérbios, quando fala que ela não vai se desviar do caminho, a uhum, gente acredita nisso, mas para isso a gente precisa conduzir a criança no caminho. Por isso que a gente se importa tanto com o que a gente ensina na igreja e agora, né, com essa nova estratégia que a gente está usando a partir desse ano, foi quando a gente começou a trabalhar com esse currículo Pense Laranja, a gente também engajou a família nesse propósito de ir no caminho com a criança, ensinando ela e fazendo com que ela entenda desde muito pequena o que é o sentido da vida, qual é o sentido, por que ela nasceu, por que ela é tão importante. Então é muito mais no sentido de inculcar, né? uhum, Aquilo que Moisés fala inculcar. uhum, Então, bem é de extrema uhum. importância. Não, eu lembro de quando período que eu falei que eu fui voluntário aí no projeto, eu lembro que tu me contou histórias de crianças que tu encontrou, crianças em vulnerabilidade social que passaram pelo projeto Bíblia e Pão e depois, né, seguiram com a vida,
crianças que tu encontrou anos depois e elas ainda tinham aqueles valores na cabeça inculcados, aquilo, uma coisa que ficou com elas, e que provavelmente vai ficar com elas para o resto da vida. Então, é muito bacana ver esses frutos. E aí tu já falou sobre a estratégia Pense Laranja. Então vamos começar a falar um pouco sobre isso. A gente falou um pouco da importância da formação infanto-juvenil na igreja e a estratégia Pense Laranja é um modo de fazer isso. Mas o que é o Pense Laranja? Como é que tu pode definir isso para nós? Eu vou começar explicando por que Pense Laranja, Uhum, né? Porque parece um nome diferente. Então, é laranja porque é a mistura do amarelo com o vermelho. uhum, O amarelo é a igreja, né? Que foi criada por Deus para ser a luz do mundo. E o vermelho é a família que foi criada por Deus para amar a criança e cultivar no coração dela o amor de uhum, Deus. Então, a junção dessas duas cores dá o laranja, uhum, que é quando a família e a igreja estão juntas. Então, eu falar um pouco sobre a estratégia, eu uhum. queria só antes mostrar os livros, porque Ah, é uma bacana. coleção de livros. Depois a gente pode colocar Uhum, na descrição eu posso quando mandar a os live links. sair na Uhum, descrição. E primeiro, a gente trabalhou com a leitura dos livros. Antes de assinar o currículo, antes de comunicar com o pessoal, que depois eu vou falar um pouquinho, uhum, a gente lê os livros. Então, uhum, essa estratégia ela é uma estratégia que ela busca trazer a família para trabalhar junto. uhum, Ela fala que duas forças juntas causam maior impacto. uhum, Então, o que nós fazemos? Nós maximizamos, né, o tempo que nós estamos com as crianças na igreja e até na chamada tu colocou, uhum, e isso foi o que mais me impactou, uhum, porque nós estamos trabalhando com criança há 12 anos e a gente nunca tinha tido esse olhar tão focado na família. Mas quando eu tive esse contato, primeiro com os livros e depois com a estratégia, uhum, a gente estava 40 horas por ano com a criança uhum, e a família 3.000 horas. uhum, Então, quando eu parei para pensar que a gente precisava juntar forças com a família a partir dessa estratégia, mudou totalmente minha visão de ministério. uhum, Mudou totalmente minha visão de como trabalhar com as crianças, porque a gente já fazia um trabalho muito bom com as crianças, dando aula, preparando os professores, mas nada com a família. uhum, Então, foi essa mudança de mente para mim, pensando na família, que a estratégia Pense Laranja me ajudou a pensar, porque ela sincroniza, se eu for falar, uhum, ela sincroniza o que nós ensinamos para a criança na igreja com o que os pais vão ensinar durante toda a semana uhum, com a criança. Então, basicamente, é uma estratégia a partir do livro do Red uhum, Joyner. Ela é uma estratégia que pensa como a família e a igreja podem uhum, aproveitar esse tempo que cada uma tem para falar sobre a mesma uhum, temática, para falar sobre Jesus a partir de várias, dando uhum. ferramentas para a Juntar família para forças. durante a semana, exatamente, para aproveitar o tempo da igreja, mas a igreja auxiliar a família Uhum, nisso. É uma estratégia que para mim mudou minha visão de uhum, como evangelizar crianças, como educar crianças, como conduzir crianças. uhum. Faz muito sentido, faz muito sentido. E aí, esses livros aí que tu citou, é fácil de encontrar, tem tudo em português. Sim, ele é todos eles são traduzidos e é uma estratégia muito bem Uhum, pensada. Assim, a gente tem o livro Pense uhum, Laranja e depois a gente pode, né, uhum, disponibilizar, tem o link onde a gente compra todos eles. uhum. Nós só estamos fazendo propaganda, mas nós não Nenhum temos vínculo, nenhum nada, tipo de não é uma propaganda nenhum paga. vínculo com eles, Essa live não é só para patrocinada. agradecer mesmo e compartilhar. Uhum, Então, temos o livro Pense Laranja, uhum, que ensina como é que essa estratégia funciona. Tem o guia uhum, do líder Pense uhum, Laranja. Tem o livro para a uhum, família, específico para a família. E tem o livro dos pequenos grupos, que a Renata, minha irmã, já tinha citado na live uhum, dela, que também é bem importante para quem trabalha com uhum, criança. Então, primeiro a gente fez a leitura de todos os livros para uhum, entender qual era essa estratégia. uhum, Depois a gente foi atrás do currículo para poder ver o que já tinha sido traduzido e é traduzido para o uhum, Brasil, dos materiais utilizados através uhum. dessa estratégia. Então eu entendi do que se trata o Pense Laranja e faz muito sentido, que é unir forças entre igreja e família, né? Agora, se eu, Isso. por exemplo, eu sou um pastor ou um líder de ministério infanto-juvenil na minha igreja,
por onde eu começo? Como é que eu começo a implementar isso na minha igreja? Quais são os primeiros passos, né? Como é que vocês fizeram aqui em São Leopoldo? Que dicas tu poderia dar nesse sentido? Então, como eu citei antes, eu acho que a primeira coisa é ler os Uhum, livros, né? Entender o que é a estratégia a partir do que o autor que criou essa estratégia, como ele criou. Depois que eu li os livros, eu fui buscar se já tinha algo no Brasil, porque é uma igreja uhum, americana. Então, eu fui buscar se no Brasil já tinha um trabalho, e realmente tinha. Temos um trabalho, o Pense Laranja Brasil, ele é um trabalho maravilhoso, eles disponibilizam toda a tradução de todo o material utilizado, uhum, então é algo que eu vou falar como nós uhum, começamos, né? Nós começamos lendo na base os livros e depois fomos atrás da estratégia, que é uma estratégia que, assim, tem todo o material. uhum, Tem material complementar, tem material para os pais, tem material para as aulas, uhum, tem material, tem dica para uhum, decoração das salas, da temática. Então, é um material muito completo, ele é um material pago. uhum, Então, depois, as pessoas que têm interesse entram lá na página do Pense Laranja uhum, Brasil e vão ver como é que funciona os currículos. São 3 currículos para diferentes faixas uhum, etárias. Então, nós temos os 3 currículos na igreja, só que, Rumenique, uma coisa que eu acho bem importante a gente frisar, que não é uma coisa que vem pronta para nós e a gente dá para as uhum, crianças. Nós precisamos criar a partir dele. Então, nós aqui na igreja, a gente faz um planejamento voltado para a nossa realidade, voltado para o nosso contexto, para as nossas crianças. Então, não é algo que o professor vai receber uhum, está e vai lá só dar uhum, o conteúdo. Nós adaptamos toda a estratégia à nossa realidade. Eu acho que se eu fosse dar um uhum, conselho para a igreja que está querendo fazer isso, não é uma apostila, não é algo que a gente vai simplesmente ir lá e dar aquela aula uhum, pronta. Nós criamos a partir dele. E isso é bem importante, adaptar o currículo uhum, à realidade da igreja, ao contexto das crianças. Né? Então, eu não posso dar o Pense Laranja e algumas atividades para as crianças que os pais não são cristãos. Porque eu não vou ter esse acesso. Então, eu preciso pensar como essa criança faz as atividades durante a uhum, semana, mesmo sem os pais. Então, adaptar, olhar para a sua uhum, realidade. E nós também aqui, o Menig, antes da gente implantar essa estratégia, a gente fez uma formação de professores. uhum, Porque não basta só a gente, leia o livro. Não é tão dado assim, não é tão fácil tu olhar e entender a estratégia. Então, primeiro nós estudamos, né, a estratégia, estudamos os uhum, materiais e montamos uma formação para os nossos professores para que eles também se engajassem na uhum, estratégia. Porque isso é a base, todos precisam entender a importância disso, a importância desse tempo que a gente está com as crianças e valorizar muito esse tempo, porque ele é uhum, pouco, né? Pensando em toda a semana. Então, maximizar o tempo. uhum. E essa estratégia nos ajuda nisso. Uhum. Não, ótimo. A Thaís aqui escreveu que máximo. Trabalhando em conjunto com a família, estaremos em vantagem em relação ao que nossos filhos aprendem nas escolas. Então é bastante importante mesmo. E pelo que eu entendi, então, Sabrina, a estratégia Pense Laranja, que a gente consegue aprender pelos livros, todo o material que eles disponibilizam, é tanto uma estratégia, né, um modo de pensar o Ministério Infantil, quanto também um modo de preparar os ambientes, quanto eles também fornecem um currículo sobre o que ensinar, é uma coisa bem completa, não é só tipo um novo modo de pensar, eles dão várias ferramentas. Não, é bem didático, assim, eu como pedagoga, eu gosto muito da forma como eles organizam, porque tem desde a forma como tu recepciona as crianças na igreja, o ambiente irresistível que a gente Uhum, fala, a decoração apropriada para cada idade, tem as atividades para enviar durante a semana para os pais, uhum, tem toda uma didática de como a gente começa o prelúdio, os grupos, uhum, então ele te ajuda a organizar uhum, toda esse tempo que tu tá com as uhum, crianças e te dá ferramentas para isso. Então, desde da parte visual, a gente recebe também, se tem imagens na história, a gente recebe. uhum, Agora, nesse ano da pandemia, eles disponibilizaram até uhum. vídeos, né, com as Que bacana. histórias, para a gente aprender também a fazer. A gente não utilizava os vídeos em sala, a gente dava, mas eles também ajudavam a gente a entender como contar aquela história, qual era a intencionalidade daquela história. Uhum, Então, é muito completo o material.
mas nós também temos a nossa parte, sabe? Acho que uma coisa que é bem importante a gente entender é que a gente precisa saber o que é a estratégia para poder adaptar ela para nossa igreja. Isso para mim, é muito importante reforçar que não é algo que vem pronto e a gente só faz com as crianças como se fosse algo que não tivesse a nossa identidade também. Pelo que eu entendi, é bastante importante entender que é contextual. Você tem todas essas estratégias e ferramentas, mas você tem que adaptar para o contexto, né, para a realidade das crianças e das famílias com as quais tu trabalha. E falando em contexto, né, e realidade das famílias, quais são, na tua experiência aí, trabalhando com o Pense Laranja, os principais desafios em tentar fazer com que isso aconteça, essa colaboração entre igreja e família? É fácil fazer isso acontecer? Os pais geralmente engajam com isso? Ou tem algumas tensões, algumas coisas que são difíceis de fazer? Ou os voluntários, ou a família entender que é necessário? Quais são os principais desafios, na tua opinião? Eu acho que os desafios são sempre pensados na questão do tempo, sabe, Rumenig? É uma questão da gente pensar que muitos pais não têm tempo para fazer isso, no sentido que eles trabalham, às vezes chegam em casa tão cansados, ou a criança passa o dia inteiro na escola. Então, a questão de pensar um tempo específico para fazer as atividades com o filho, para ler a Bíblia com o filho, para ensinar o filho. Então, eu vejo que o primeiro maior desafio é fazer com que os pais, né, entendam a importância disso e colocar isso na sua agenda, colocar isso nas suas prioridades nesse tempo com o filho. A segunda questão é uma mentalidade que é essa responsabilidade da igreja somente. Então, se meu filho vai para a igreja, ele já está aprendendo sobre Deus e eu não preciso fazer a minha parte, digamos. Né? Então, esse mandato de Moisés não foi para a igreja não existia nesse momento, foi para a família, foi para os pais. Então, quando eu entendi isso muito depois de entender que nós ajudamos a família, nós damos ferramentas para a família, porque a família está muito mais tempo com a criança. Então, para mim, a segunda dificuldade é mostrar para os pais que a maior responsabilidade de levar o filho no caminho para que ele não se desvie é dos pais, é da família. E a igreja está junto nisso, está misturada, tá laranja nisso. E a terceira, Rumeni, que eu comecei a pensar também em outros aspectos, é que a criança tem uma agenda muito cheia. Então, a prioridade da criança são outras coisas. Os pais fazem, ela tem inglês, natação, escola, e dentro dessa agenda não é colocada a educação cristã. Não é colocado um momento de ensinar sobre Deus para essa criança. Então, se eu fosse pensar os 3 desafios, é a questão dos pais separarem tempo deles com a criança e com o adolescente. Eu estou falando mais criança, mas nós temos o currículo dos adolescentes também. Também a questão de entender que é uma responsabilidade dele, né, junto com seu filho. E o terceiro é colocar isso como uma prioridade mais importante do que as outras. E isso, para mim, é algo que eu sempre friso muito com os pais. A escola é essencial, a escola é muito importante, mas ensinar sobre Deus é mais porque vai para a eternidade, é algo além daqui. É um conhecimento que não vai ficar, é um conhecimento eterno, né? Então, essas, para mim, seriam os 3 desafios, assim, maiores para engajar a família. O senso de prioridades, né? O Matheus, comentando sobre isso que você está dizendo, escreveu: interessante, porque assim como muitos pais não sabem como ensinar os filhos a ler ou biologia, delegando isso para a escola, eles também delegam um ensino bíblico para a igreja, né? E aí essa estratégia Pense Laranja serve como um resgate dessas responsabilidades que os pais meio que deixaram a cargo aí dos professores da escola bíblica da igreja e não sabem ou não querem fazer ou não tem tempo para fazer, como tu acabou de descrever. Então, eu imagino que sejam problemas que toda igreja que tente implementar essa estratégia enfrente. E aqui em São Leopoldo, aqui na Betânia, que estratégias ou como é que vocês têm lidado com esses desafios aí dos pais não terem tempo ou não priorizarem essa questão de tirar um tempo para estudar com as crianças ou nem passarem para elas esse senso de que é preciso ter um horário, um tempo para estudar a Bíblia? Como é que vocês tentam lidar com isso? Assim, como é que funciona?
Aqui na igreja a gente organiza, eu vou falar alguns aspectos de como a gente tem esse contato com a família. Ali como o Matheus trouxe, nem todos os pais sabem como fazer. E não é uma questão que são obrigados a saber como fazer. A igreja dá ferramentas para isso, por isso que nós trabalhamos juntos. Então, quando a pessoa chega na igreja, a família chega na igreja, no nosso curso de novos membros já é falado sobre como funciona, né, a nossa estratégia do Pense Laranja e o quanto nós vamos estar juntos na criação cristã dessa criança, na condução cristã dessa criança. Então, nós fazemos o seguinte, nós temos 3 grupos, né, 3 grupos por faixa etária, o Beta Baby, o Beta Kids e o Beta Teen. Nós temos 3 grupos, né? Então o pai vai ser inserido em um desses grupos com professoras responsáveis, né? Líderes responsáveis por cada um deles. E eles vão receber no início do mês, e isso é o material do Pense Laranja, o que nós chamamos de dica aos pais, né? Então eles recebem um cronograma do que nós vamos ensinar aquele mês. Eles recebem por domingo, tudo direitinho, o versículo do mês, que é decorado, né? A criança decora esse versículo para inculcar. Então, eles vão receber todo o nosso trabalho e a temática do mês. Porque o que é o foco, né, do Pense Laranja é que a gente, durante o mês, a gente trabalhe junto a mesma temática. Então, eles recebem isso no início do mês, no primeiro domingo do mês, impresso. E depois, nos grupos, toda semana a gente envia atividades para eles. Como é que a gente faz o engajamento? A gente faz o engajamento repostando para eles o que os filhos estão fazendo, incentivando que eles vejam quanto a criança está aprendendo. Eles nos enviam o que eles fazem em casa. Então, a gente faz essa troca de como isso está acontecendo. E é muito interessante, assim, porque a gente tem um feedback super positivo dos pais de ver a criança sabendo os versículos da Bíblia, entendendo as histórias. Então, Rumenig, se eu fosse te falar como a gente funciona, a gente tentou engajar eles o máximo possível no que a gente está engajada. Eles entenderem a responsabilidade deles e que nós daríamos todas as ferramentas para eles fazerem isso. Então, não é cobrar que eles façam algo que eles não sabem, mas é andar junto com eles. Então, mais nesse sentido, assim, a gente organiza o mês todo para que toda semana eles consigam ter uma atividade diária com seu filho. E também é bem interessante porque a estratégia Pense Laranja ela é baseada nessa ideia de inculcar de manhã, de tarde, de noite. Então não é uma questão de parar 1 hora e ficar ali, agora a gente vai sentar e fazer. É uma questão de ter isso dentro do cotidiano. Sentou com a criança, você lembra qual é a temática do mês? Você lembra que as tias estão trabalhando sobre isso? Então, tem dicas de como inserir. Tô levando ele para a escola no carro. Esse é o andando no caminho. Tô jantando, sabe? Então, é muito contextualizado e a gente disponibiliza isso para os pais e também faz um acompanhamento mais próximo, quando a gente vê que algum pai não está dando retorno sobre as atividades, a gente vai e pergunta se está tudo bem, se está entendendo. Quando uma criança não vai, agora a gente teve na pandemia e foi muito importante assim para nós já termos esse currículo, porque os pais ficaram mais tempo ainda e a igreja ficou menos tempo, porque a gente ficou um tempo online e a gente disponibilizava os cultos, fazia cultinho online com eles, e isso foi, eu acho que a marca da nossa igreja para os pais engajarem, porque se eles não fizessem, ninguém ia fazer, as crianças não estavam indo na igreja presencial. Então, para mim é isso, é um acompanhamento e eles saberem que a gente não está ali para cobrar alguma coisa, a gente está ali para ajudar, dar ferramentas para eles fazerem isso. Que bacana, imagino que tenha sido muito importante essa estratégia na pandemia. A Aline escreveu assim, adorei a proposta, faz sentido para a criança, pois é pensada intencionalmente para ela. Já trabalhei com outros materiais e não havia visto algo tão completo no sentido bíblico. E aí eu concordo com a Aline e eu entendi também que a questão do Pense Laranja não é só uma questão formativa para as crianças, mas para os pais também, que tem que se engajar e aí vocês estabelecem um relacionamento tanto de envolvimento e motivação e conscientização e formação dos pais. Tu falou que não é cobrança, mas tem, pelo que eu entendi, um nível de prestação de contas também, um acompanhamento que vocês sabem o quanto os pais têm executado ou não. Então vocês parecem ter uma relação bem próxima com os pais também e de formar os pais também, ensinar eles o processo, eles entenderem, saberem como passar isso para as crianças.
Então é uma coisa que envolve as duas pontas aí dessa relação pai e filho e igreja também. Muito bacana. E aí, então eu entendi a relação família e igreja. Travou um pouquinho, eu vi tu travar aqui, mas eu acho que o pessoal não Tá, perdeu. O Matheus escreveu aqui, ó, é uma tá excelente bom forma já. de corrigir aquele pensamento de alcançar os pais pelas crianças. É focado em alcançar as crianças. E os pais entram nessa engrenagem, vamos dizer assim. Então, relação pai e igreja, a gente tratou um pouco. Agora eu queria tratar da relação do engajamento não só dos pais, mas dos voluntários que vão executar essa estratégia e permitir que tudo isso funcione. Então, como é que tu faz, quais são as estratégias para a gente engajar voluntários nesse trabalho aí dessa estratégia do Pense Laranja? Então, tu já citou que vocês fazem treinamentos com os próprios professores do Ministério Infanto Juvenil para que eles entendam como é um pouco. Então, vocês fazem um treinamento, segunda ligação, vocês fazem um treinamento com os voluntários e vocês, que tipo de treinamento é esse? Como é que vocês motivam os voluntários a participar? Porque isso eu imagino que também dê mais trabalho para os professores, né? Antes eles, sei lá, numa estratégia mais, sei lá, outro tipo de estratégia, eles só apareceriam ali no domingo, dariam um estudo, iam para casa e acabou. Agora, que tipo de Sim. envolvimento extra os professores têm que ter com os alunos e com a família para que a estratégia funcione e como é que vocês formam esse professor para essas demandas novas que a estratégia Pense Laranja traz? Como é que funciona isso com os voluntários? Bom, aqui na igreja a gente é bem privilegiado na questão dos voluntários, dos professores. Nós temos professores bastante engajados, mas eu vejo que tem dado certo porque é algo que foi delegado funções. Né? Eu não tenho todas as funções, eu não sou líder de todos os grupos, eu organizo tudo isso, mas cada faixa etária tem uma líder responsável, que vai ter esse contato mais próximo com os professores daquela faixa Uhum, etária. Então, nós temos no Beta Baby a Jéssica, nós temos no Beta Kid a Ari e a Jaque, e no Beta Teen sou eu. uhum, Então, a gente trabalha entre nós quatro planejamos o todo, né? Selecionamos, organizamos, mas cada uma dessas líderes tem as professoras que trabalham com a faixa etária específica. uhum, E isso foi bem importante porque é muito material. uhum, Né, os 3 currículos, eles desenvolvem muito material, eles mandam muita coisa. Então, essa primeira triagem, quem faz somos nós. uhum, Então, nós 4 nos reunimos, organizamos para ver o que vai ser enviado para o professor daquela semana. uhum, Então, a primeira organização é essa. Eu acho que o currículo Pense Laranja não pode ser centralizado só em uma pessoa, uhum, né, porque é muito material e ele tem que ser pensado para cada faixa etária. Então, aqui na igreja, a gente optou por fazer formação de professores, né? A gente tem o nosso Forma, uhum, que acontece todo o início do ano, né? Inclusive vai acontecer agora dia uhum, 6/2, ali na igreja. E ele acontece o seguinte, a gente, dentro das temáticas do Pense Laranja e das necessidades próprias da nossa igreja, nós montamos. Então, tem uma primeira parte sobre planejamento, de como fazer o planejamento a partir da estratégia, como a estratégia funciona. uhum, Então, todos os professores iniciantes, todos os professores que entram e os que já estão, precisam passar por essa formação. uhum, Ali a gente fala sobre o contato com as crianças, o cuidado, responsabilidade, como é que cada uma das coisas vai ser, porque nós temos também, eles têm que mandar para a gente esse planejamento. Então, como é que a gente recebe, a gente corrige, a gente dá o feedback. Então, tem todo um acompanhamento desses professores que eles precisam, eles vão estar sempre acompanhados de outros professores, algo que é bem importante que eu queria frisar. uhum, Nenhum professor entra na EBD e já é professor. uhum, Ele vai entrar sendo auxiliar. uhum, Ele vai entrar para aprender como é que as coisas funcionam, como é que o currículo funciona. Então, ele passa pela formação e ele, no primeiro momento, ele é colocado junto com um professor mais experiente. Então, a gente tem isso como uma regra das nossas 3 turmas, né?
que sempre tem que ter 2 professores em turno. Uhum. E isso é bem importante para quê? Para que esses professores planejem juntos, para que esses professores aprendam um com os outros e também para que eles possam montar um planejamento e às vezes mandar para a gente poder dar o feedback para os 2. Então, se eu for pensar como é que a gente tem ensinado isso, a gente comprou também o livro para circular entre os professores, todos eles vão em algum momento ter contato com o livro ao todo, lendo ele, entendendo a estratégia, e também na formação. E algo que também eu acho importante frisar, que até o Matheus falou no início, a gente não fica evangelizando a criança, simplesmente ensinando a criança para alcançar a família, para alcançar os pais que não são cristãos. Nós acreditamos que o nosso trabalho é com a criança e o adolescente. Ele é uma pessoa, ele é importante para Deus. Então, esse é um diferencial da nossa igreja também. A gente entende a importância da criança pela criança. E os professores têm essa visão da responsabilidade que eles têm naquela 1h30 que a gente fica com as crianças, que vai ser a única 1h30 que nós vamos estar com eles na semana. Então, esse engajamento é bem importante, os professores também entenderem a importância da estratégia. Porque se eles não comprarem essa estratégia, ela não funciona. Então, algo que a gente frisa bastante na formação. Excelente. Então, um dos pontos-chave, pelo que tu e o Matheus comentaram, é não instrumentalizar a criança para ser um meio de evangelizar os pais, mas tratar a criança como um indivíduo que ele em si merece ser alcançado, e aí a família está envolvida nesse processo também. E também, pelo que eu entendi, vocês pegam as crianças e adolescentes e vocês fatiam esse grupo grande em 3 grupos por faixa etária, né? Pelo que os beta teens, os beta baby e tudo mais. E aí tem um professor-chave em cada um desses, para cada um desses, ou mais de um professor-chave, cuidando de cada um dessas fatias de faixa etária. E vocês têm sempre junto algum professor auxiliar que está começando, que está aprendendo, para ele já ir observando como é que funciona esse método, né? Para você já estar informando os próximos professores. E todos esses passam por um processo de formação, que é o Forma, que a gente vai falar daqui a pouco, algumas informações sobre ele. E eles também, além do evento esse que vocês fazem o treinamento, eles continuam lendo o livro ao longo do ano, enfim, esse livro circula entre os professores. Isso. Eu citei tudo ou tem mais alguma coisa que vocês fazem para manter os voluntários envolvidos, treinados, engajados? Esse é o processo. Esse é o processo em acompanhamento sistemático. Toda semana a gente tem a nossa escala e a gente tem esse contato, a líder de cada setor manda para esse professor qual é o tema da semana, a temática dessa semana. E daí que eu falei que não é algo engessado. O professor cria a partir disso. E no sábado, antes, né, do culto, ele envia para a sua líder o planejamento para que a gente possa ver o feedback, para ver se... para adaptar. Às vezes tem que mudar alguma coisa, às vezes o planejamento é mais curto do que a aula, às vezes tem muita coisa. Então a gente faz essa supervisão pedagógica, vou chamar assim, para dar esse feedback para o professor, porque até agora, esse mês de fevereiro, a gente está fazendo tanto online quanto o culto presencial. Para também algumas crianças que não estavam podendo ir para a igreja também pudessem ter o cultinho. Então, o professor adapta duas aulas, uma para ser feita em casa, para se a criança não for na igreja, e outra para quando a criança está na igreja. Então, tem toda essa supervisão e eu acho que isso traz um pouco de segurança para os professores. Nem todos eles têm formação na licenciatura, nem todos eles estão dessa área. Então, a gente dá todo esse suporte para que eles possam se sentir seguros para ir dar aula. E sempre com o apoio de um professor mais experiente. Isso é bem importante para nós. E depois eles vão se tornando experientes e vai entrando outros professores. A gente também trabalha com estagiários, que a gente chama, que são os adolescentes que se tornam professores. Então, eles não são auxiliares ainda, mas eles estão em estágio, então eles ajudam em algumas partes da aula para eles irem se soltando, irem aprendendo. Então, a gente tem todo um trabalho para formar novos professores também. Entendi. Vocês têm uma escadinha de liderança. Então, o líder daquele grupo ele tem uma autonomia e também tem um suporte de vocês para tirar dúvidas, enfim, para validar o que ele tem planejado, e aí tem o auxiliar que está aprendendo e os próprios adolescentes ou
os membros daquela faixa etária que estão aprendendo e começando a servir também. Então, eu entendi Isso. essa hierarquia aí de formação de líderes, muito bacana. Então, a gente tá chegando já no final da nossa conversa, aí, era mais ou menos o tempo que a gente tinha planejado. Eu queria que a gente, antes de concluir, falasse sobre esse evento aí de formação de líderes do Pense Laranja, que tu já falou um pouquinho antes, que é o Forma, que, pelo que eu entendi, acontece anualmente, e a gente está próximo do evento desse ano, que vai acontecer, acho que semana que vem. Eu queria que tu falasse um pouco mais, desse informações sobre como é que funciona. Não sei se é aberto para outras pessoas participarem ou só membros da Betânia, mas só para dar uma ideia de como é que funciona também, se outra igreja quiser produzir e começar algo semelhante. Bom, Forma é a formação para os nossos professores que a gente decidiu abrir para outros professores e outras igrejas que quiserem estar junto com a gente. Mas uma coisa que eu acho bem importante, o Pense Laranja oferece formações e a gente faz essas formações e é bem importante para a gente poder ensinar, a gente tem que estar aprendendo. Então nós, todos os professores, as líderes, fizeram uma formação do Pense Laranja. Eles também oferecem, agora na pandemia foi online, todos nós fizemos, e a partir dessas formações, a gente monta uma específica adaptando para os nossos professores. Uhum. Então, nessa formação do dia 6, é uma formação aberta, gratuita, e nós abrimos porque a gente pensou que a gente podia também ajudar outras igrejas a conhecer a estratégia, Uhum. e também ajudar outras pessoas, outros professores a melhorar a sua didática, a melhorar como planejar uma aula. Então, mesmo que a pessoa não vá assinar o currículo Pense Laranja, a nossa formação também é uma formação pedagógica. A gente também ajuda os professores a entender como é que faz um planejamento, como é que melhora a relação tanto com as famílias quanto com as crianças e adolescentes. Então, é uma formação que busca preparar os nossos professores, é bem voltada para as nossas necessidades na igreja, Uhum. mas também ela é aberta para outros professores que queiram, né, de EBD, que queiram também aprender junto com a gente. Então, uma coisa que eu também tinha esquecido de falar, a gente tem a formação com os pais também. Uhum. Então, a gente tem a formação com os professores e a gente vai ter um encontro com os pais, né, a partir desse Uhum. ano, que vai ser no dia 27/2, que vai ser para passar, a gente ensina os professores a dar aula, para passar para os pais como é que eles podem ensinar da melhor forma seus filhos durante a semana. Então, nós vamos ter 2 formações, uma voltada para os professores dia 6 de fevereiro e uma voltada para as famílias no dia 27/2. É ótimo, ótimo. O Família, o perfil aqui, Família Eficaz, falou que tá lendo o livro aqui na PIB, né, na Primeira Igreja Presbiteriana de SM. Eu não sei que sigla de qual lugar é esse, mas falou que é muito bom e bíblico, né? Então, muito, muito bacana. E essa formação do dia 6, que é para os líderes, como é que que é aberta, pelo que eu entendi, como é que eles podem participar? Tem eles precisam se inscrever? Tem algum link em algum lugar? Ou como é que funciona? Nós fizemos um evento no Face, né, para a pessoa confirmar a presença. Nós fechamos em 50 vagas. Então, a gente ainda tem algumas. Se alguém tiver interesse, a gente pode deixar na descrição também o link para quem quiser participar. Então, é bem importante. Quem tem o contato da nossa igreja também pode entrar em contato através das mídias, do Facebook, do WhatsApp, e pedir para se inscrever, né, se inscrever no evento. E também quem tiver, né, nos seguir ali no Face, pode colocar ali como eu vou ali no evento e a gente já anota o nome, vê quem é, porque daí a gente oferece certificação também das horas, a gente oferece também, é um evento bem completo, assim, a gente tenta fazer algo bem organizado, e ano passado a gente teve a presença das igrejas betânias do Sul, então foi bem legal, esse ano eles vão vir também, todas as igrejas aqui do Sul, da Camaquã, Fortaleza dos Valos, eles vão vir para estar com a gente e aprender junto. E a ideia é alinhar a visão, não necessariamente ter o currículo, mas entender essa visão que é maravilhosa de trabalhar junto com a família, unir forças com a família para fazer o que a gente foi chamado para fazer como professores, que é ensinar da melhor forma e fazer com que as famílias entendam isso e nos ajudem nisso, e a gente ajude a família nisso. E algo que a gente sempre frisa,
é que é uma responsabilidade muito grande o tempo que a gente tem com as crianças, então ele tem que ser muito bem planejado, ele tem que ser intencional, ele tem que ser responsável, porque ali é o momento que a gente tem para inculcar, para que a família possa alimentar o que a gente também fez com as crianças. Uhum. E a importância dos pais entenderem que eles colocaram no mundo uma alma imortal que vai estar com Deus ou não, dependendo da forma como a gente vai educar eles, vai caminhar com eles. E eu realmente acredito que se a gente caminhar com a criança no caminho, ela não vai se desviar. Uhum. Então é uma promessa que eu acredito se a gente fizer também o nosso trabalho como igreja e como família. Ótimo. E esse evento para a pessoa confirmar está na página do Facebook da Igreja Betânia de São Leopoldo. É lá que a pessoa entra para confirmar. Ótimo. Isso, chama Forma 2021. Uhum. E caso queira mandar, algumas pessoas mandaram pelo Messenger, mandaram pelo WhatsApp, pode ser também. É só para a gente ter um controle. A questão do lanche, a questão do material também. A questão é entrar em contato e avisar que vem para a gente poder se preparar. Isso. Eu errei ali antes o perfil da família eficaz, não é da primeira igreja presbiteriana, mas é da primeira igreja batista, evidentemente, em Santa Maria, que a Jaqueline e o Matheus me corrigiram. Então o pessoal tá mandando aqui corações e antes a Aline tinha elogiado o Pense Laranja e eu não tinha lido ainda, a Jéssica que mandou um coraçãozinho. Acho que esse papo aqui foi bastante útil aí para quem tinha dúvidas. Eu estava pensando em como implementar o Pense Laranja, eu nem conhecia direito ainda, mas estava procurando uma alternativa para organizar o seu Ministério Infanto-Juvenil. Né? A Família Eficaz mandou parabéns, Sabrina, muito bom, excelente live. Eu acho que várias pessoas contribuíram aí para várias pessoas, tanto aqui na live quanto quem vai assistir depois. E assim, Sabine, só para concluir, tem algum último comentário, alguma coisa que a gente não comentou ainda, alguma palavra final que tu queria deixar para quem estiver ouvindo? Eu acho que só para quem tiver interesse em um aprofundamento maior, lá dentro da página do Pense Laranja, eles oferecem um test drive. Então, ali vocês podem, sem assinar, sem custo nenhum, ter o material de uma semana para vocês verem como é que funciona. Foi bem interessante, porque antes da gente assinar, a gente fez um teste para ver se ia funcionar, a gente olhou como é que era o material, vem todo um escopo, que eles chamam de escopo do ano inteiro, e eles dão esse test drive para a gente ver se a gente se adapta ao material, se a gente acha que o material é interessante. Então, quem quiser conhecer um pouco mais da estratégia, pode entrar lá no site do Pense Laranja e fazer esse test drive antes de assinar ou não. Então, é uma dica, assim, antes testa para ver se funciona com seus professores, com a igreja, com seus alunos, e leia o livro. Os livros são maravilhosos e mesmo que não vá usar o material disponível pela Pense Laranja Brasil, os livros eu assim, recomendo muito que seja lido, porque se você ler, você já consegue fazer um bom trabalho. Né? Se você conseguir ter o restante do material, melhora. Mas se você ler e alinhar a sua igreja, a visão dessa união com a família, já é um grande passo. Assim, não necessariamente precisa ter o material no primeiro momento. Entendi. Então tem o livro para quem quiser entender a visão e já poder implementar alguma coisa na sua igreja. E o material que eles desenvolvem tem uma amostra grátis que a pessoa pode entrar no site e baixar e testar e ver como é que isso se adapta ao contexto dela. Ótimo, excelentes dicas. A Jaqueline complementou aqui o comentário dela. Muito obrigada por compartilhar. Estamos estudando o livro para implementar aqui na igreja. Então, bacana, já tem gente estudando. Então, eu acho que a live foi excelente. Eu agradeço pelo teu tempo, Sabrina, e pelo ministério que vocês têm desenvolvido. Tem dado muitos frutos aqui em São Leopoldo. Tenho certeza que essa live vai ajudar quem está considerando implementar na sua igreja também. E, enfim, eu só tenho a agradecer e acho que a gente fica por aqui. E só lembrando, quem quiser indicar esse material para outras pessoas, ele fica disponível no YouTube, no blog do seminário, aqui no Instagram. E se você quiser ouvir esse material aqui de novo, lavando louça, andando de carro, caminhando na academia, você pode baixar o conteúdo que vai estar disponível no Spotify ou em qualquer plataforma de podcasts que você use. Então,
está disponível em várias mídias para quem quiser e para você indicar para outras pessoas que você conhece que talvez tenham interesse. Então, obrigado, Sabrine. Obrigada também pela oportunidade. É sempre muito bom poder compartilhar o que a gente está fazendo e também para que outras igrejas possam também engajar nesse ministério tão lindo que é educar crianças e adolescentes, caminhar junto. Então, quem se precisarem de alguma coisa, eu também estou à disposição, né? Tem minha mídia, minhas mídias aí Tá também, quem linkado aqui quiser no conversar um Instagram. pouco mais sobre isso, está linkado. Uhum. Então, estou à disposição também para ajudar, assessorar qualquer questão, podem chamar. Olha aí, então uma oferta de consultoria grátis, hein? Pense Laranja para quem tiver interessado. É é que quem realmente acredita que é importante do que é que quanto mais pessoas façam isso, Uhum. mais pessoas, né, tenham acesso a essa estratégia e mais pessoas engajem a família nesse ministério, porque a gente é muito mais eficaz dessa forma. Uhum. Excelente, excelente. Acho que a ideia é muito boa e agradeço a todas as dicas aí que tu deixou para nós nessa tarde ou manhã, ou tarde barra manhã, a gente nunca sabe o que é aqui meio-dia e meia agora que a gente está gravando isso. Mas, então, a gente fica por aqui. Um abraço aí para ti, Sabrine. Quem está almoçando, quem vai almoçar, bom almoço, boa sexta-feira, boa semana. E ficamos por aqui. Tchau!